eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje a gente vai falar de saúde, vamos falar sobre envelhecimento, como é que nós, os brasileiros, os piauienses, estamos envelhecendo, o que é preciso para envelhecer bem, para viver com mais qualidade de vida, onde é que a gente vai buscar isso? A gente trouxe para falar sobre esse tema alguém que entende do assunto, uma médica geriatra, doutora Flávia Veríssimo. Ela é médica geriatra formada pela Universidade Federal do Piauí, mas também com especialização fora, em São Paulo. Ela vai agora dizer com todas as letras como é que eu devo, o que eu devo fazer para envelhecer bem. Estou brincando. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Douglas. Muito obrigada pelo convite, né? Bom dia a todos. Doutora, fique tranquila que aqui a gente vai falar sobre o que a senhora tem de bom e que conhece a fundo, que é o envelhecimento. Como é que nós, brasileiros em geral, vamos partir daí, estamos envelhecendo? Em relação a isso é um pouco preocupante, né? Nós estamos envelhecendo, porém não estamos preparados para esse envelhecimento populacional. Então, o que a gente vê é que as pessoas, elas em geral vão adoecendo. No envelhecimento, a gente aumenta a quantidade de doenças, né? E se você não se preparou para esse envelhecimento, o que acontece é que você pode ter uma comorbidade que vai tirar sua funcionalidade e acaba precisando de cuidadores, de pessoas para lhe auxiliar. E a gente não está preparado, né? Eu costumo dizer que não tem como fugir das doenças da velhice, porém você consegue conviver com elas e superá-las até. E você consegue adiar também. Talvez, né, não começar tão cedo, começar um pouco mais tarde. Então, assim, a ideia da geriatria como um todo é isso, é a gente prolongar o tempo de mais saudável e ativo. E é possível aprender isso, a envelhecer bem? É possível, é super possível. Eu acho que a gente tem que entender que o envelhecimento faz parte da vida, é um processo natural, né, que não existe como barrar esse processo. Não tem como fugir. Não tem como fugir, a única forma de fugir é se você morrer antes, né? Ninguém quer, todo mundo quer viver. E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo o que é normal, o que não é, né? Vai desacelerando, né? Vai entendendo as mudanças no seu corpo e vai tirando proveito da melhor forma possível. Eu acho que o papel da gente da geriatria, gerontologia é isso, ajudar nesse processo. Agora, de mudança. Como geriatra, as pessoas chegam mais para você buscando essas informações para envelhecer bem ou já chegam em estado avançado de um quadro que fica mais difícil reverter? Então, isso está mudando, né? Eu estou há 7 anos em Teresina e quando voltei da residência vejo que está mudando, graças a Deus. Então, a gente está tendo mais informação, as pessoas estão chegando cada vez mais cedo. Mas, assim, quando eu cheguei aqui, as pessoas que chegavam no consultório eram mais acima de 80 anos, né? E sempre depois de algum problema de saúde que viram que realmente precisava de uma pessoa que entendesse do envelhecimento, né? Sim. Porém, hoje eu já tenho pacientes de 50, 60 anos que estão querendo realmente focar no envelhecimento saudável antes do adoecimento, né? E é muito importante também, né? Não, os dois são importantes, né? E o geriatra vai com você até o fim, entendeu? Bom, essa pergunta é clássica, eu acho que a senhora já respondeu inúmeras vezes, já cansou de responder. Bom, eu já virei o relógio dos 50, já virei os 60, já estou com 64. Eu nunca busquei um geriatra. Tem uma idade para buscar, para procurar, para se preocupar, para se precaver? Então, assim, o que a gente orienta, né, assim, idoso no Brasil a partir dos 60 anos. Então, a partir daí você está mais do que autorizado. Porém, se você quer envelhecer de forma saudável, as principais alterações que ocorrem no organismo que a gente estuda, né? Então, assim, o que é envelhecer? Você vai perdendo um pouco das reservas dos órgãos, né? Então, isso tudo é o que a gente estuda. E isso vai acontecendo a partir dos 50 anos de idade, principalmente, né? Então, eu considero uma boa idade para a gente começar a acompanhar. Então, virou o reloginho lá dos 50, se não está sentindo nada, procura. Se está sentindo, corre. E assim, eu vou lhe fazer... Posso voltar uma pergunta? Pode, sim. Por que você nunca foi no geriatra? Não, na verdade, eu faço os meus exames anuais. Uhum. Eu nunca fui direcionado por um geriatra como eu estou no médico, estou atualizado, eu estou com aquela sensação de que estou bem. Sim.
a sensação, né? Pode ser que até que eu precise realmente buscar no sentido de me precaver para essa velhice, prevenir para essa velhice que já chegou, já está chegando, né? Então, aí o que acontece, né, que o normal, né, assim, o que atualmente, culturalmente a gente vê é que o médico dos idosos, né, que chegam antes de chegar no geriatra, é geralmente aquele cardiologista que acompanha mais tempo, né? É verdade. Exato. Ou então, se você teve um diabetes muito difícil, é aquele diabético, ou é o endócrino que acompanha. Então, sempre a mulher, muitas vezes, é o ginecologista, né? Antes de ir para o geriatra. E aí, qual é a diferença? Que quando chega no geriatra, a gente vai muito além de focar só nas doenças. Então, assim, a gente tem uma visão mais global. Então, assim, a gente acompanha o humor, o sono, né? A gente vê um pouco a questão de prevenção, quando que tem que encaminhar para o otorrino. A alimentação. A alimentação, a força, a funcionalidade, a massa magra, a cognição. Então, assim, isso tudo a gente pode ir acompanhando longitudinalmente, entendeu? E aí você vai ver, quando o senhor passar na consulta, a diferença que faz. Mas olha, na verdade eu me rendo aqui. Eu acho que eu, como a maioria dos brasileiros, agimos de forma errada, porque, veja só, sabe por que eu me preocupo? Como eu tenho uma saúde relativamente boa, não tenho nenhum problema, doenças, essas de diabetes, pressão, não tenho isso. E aí o que eu faço? Eu faço meu acompanhamento anual, então se o triglicerídeo tá bom, o resto... Né, a gente vai empurrando com a barriga. Isso não é legal. Não. Né? Isso não é correto. É como a doutora falou, a doutora Flávia. Chegou nos 60 anos, impreterivelmente você tem que buscar o auxílio, a ajuda, o acompanhamento de um geriatra, não é isso? Com certeza. E aí eu vou te dizer, existem coisas, se você não está sentindo nada, né? Então, existem vacinas próprias a partir de quem tem 60 anos, né? E existem orientações do tipo, em relação ao ganho de massa magra, porque a partir dos 30 a gente vai perdendo massa magra. Então, a gente tem que ver como é que está essa ingesta de proteína, que naturalmente a gente começa a reduzir. Né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre presta muita atenção. Tem a questão da cognição, que é bom a gente saber como é que tá, né? Se tem algum esquecimento, né? Ver se não é, se é patológico, se é normal. Então, tudo isso a gente sabe, né? E a gente tem como acompanhar. E aí, algumas coisas também. Quais são os exames que eu preciso fazer? O que é prevenível, né? Então, por exemplo, não sei se assim, todo mundo sabe, mas a partir dos 45 anos a gente tem que fazer uma colonoscopia. E aí, esse é o exame que a maioria das pessoas chegam no consultório sem ter feito. Às vezes com 70, 80 anos, né? Então, assim, aí pode perder o time, né? Como aconteceu com eu, graças a Deus, fiz. Fiz 3. Pois é, então isso é exceção. A maioria chega lá e ninguém nunca pediu, né? Ou uma densitometria óssea. Homem também tem osteoporose. E detalhe, essa minha colonoscopia, eu tenho que fazer um acompanhamento, né? Porque... na verdade, a primeira, eu tive um sangramento e aí fomos investigar o que era esse sangramento. Que, graças a Deus, não tinha nada a ver com o organismo interno mesmo, era uma hemorroida, né? Sim. Mas aí ele fez o exame completo e descobriu 2 pólipos de agora eu esqueci o nome, adenoma, né? Sim. Adenoma. Aí já retirou. Perfeito. E então, como teve isso, é preciso estar acompanhando. Aí, o senhor teve sorte de ter o sangramento. Se não tivesse tido o sangramento... Quem teria solicitado essa colonoscopia? Que é super desconfortável, né? Que é uma luta. A gente tem que... Primeiro a gente conquista o paciente para depois pedir a coluna. Porque se chegar já pedindo, o paciente não volta. No meu caso é porque eu já estou tirando de letra isso aí. Não é mais problema, né? Você teve sintoma. É como o toque retal no homem. Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai virar viado porque fez um exame. Sim. E esse exame é vida. Desculpa a expressão que eu usei, mas é porque só assim quem está nos ouvindo lá vai entender do que eu estou falando, né? E vai levar isso a sério, porque é uma coisa que todo homem deveria fazer, como a mulher faz do ginecologista. Tem pessoas que não fazem colonoscopia por conta disso também, né? Por preconceito e tudo, né? E pode realmente prevenir, né? Como no seu caso foi uma prevenção, né? Prevenção. E Deus é tão bom comigo, doutora. Isso aí foi uma coisa que aconteceu, eu procurando o sangramento lá que não tinha nada a ver com os pólipos, eu descobri os pólipos.
E eu tenho uma dor de cabeça terrível desde criança e chegou um momento insuportável. Enxaqueca, não tem remédio, não tem tratamento. Não, tem que ter uma coisa. Eu sei que fui procurar um médico e o médico me passou uma angiografia. E nessa angiografia eu descobri um aneurisma sacular, né? E aí eu disse, doutor, e agora? Ele disse, rapaz, não, a gente vai ficar acompanhando. Doutor, isso pode estourar lá na frente, eu gosto de andar de bicicleta, de andar de moto. Disse, pode, então bora resolver logo. Aí eu já fiz preventivamente a embolização do aneurisma, coloquei 5 molinhas, um stent, estou aqui tranquilo, sem medo de nada. Mas tem que fazer o acompanhamento, mesmo assim, né? Sim. Então, eu estou citando 2 coisas que aconteceram na minha vida sortudo, que não tinha nada. É muita sorte, Deus não quer que eu vá. Nunca, essa missão aqui é importante. Então, é muita sorte. Não é não? Que bom, viu? Que bom, fico feliz. Que bom. Obrigado, Senhor. E eu sou crente em Deus, demais. Eu não deixo de agradecer por isso, porque Deus é muito bom. Sim. Sabe? E a gente tem que agradecer. Doutora, e agora vamos falar um pouco da cidadã Flávia Veríssimo. Você já nasceu médica, eu digo assim, com aquela vocação de criança, ou foi uma coisa construída, às vezes a família empurra a gente para isso? Como foi que a senhora descobriu a medicina? Por que a medicina na sua vida? Eu não nasci médica, né? Mas... Eu digo assim, com sentimento, né? Com sentimento. Eu tenho um exemplo em casa. Minha irmã, ela teve esse sentimento desde pequena. Eu ia ser bailarina. Mas não deu certo. Só que a minha família é muito estudiosa, veio de uma origem muito simples, né? De parte de pai. E meu pai é médico também. E eu vi que tudo que eles conquistaram, tudo da minha família veio através do estudo, de muito trabalho, né? Então, esses exemplos, né, me levaram a estudar muito. De certa forma, você já nasceu médica. Não, eu já era estudiosa, e acaba que vai Mas como aqui empurrando, doutora, assim, como né? aqui eu lhe falei, aqui não é televisão no sentido comercial, né? Que a gente pode parar, contar causos, né? Você estava falando aí que pensou em ser bailarina, mas aí não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Eu tenho uma filha que também sonhava em ser bailarina. A Isadora, não sei se ela gosta que eu fale essas histórias. Mas ela, quando ela era muito pequena, ela era um pouco cheinha, né? E aí ela cismou que queria ir para fazer balé, e a gente organizou tudo, e eu trabalhando, não podia, eu estava trabalhando fora daqui, mas organizamos a roupinha, tudo bacaninha, ela foi com aquela vestidinha, aquela sainha, aquele colanzinho, a sapatilha, tudo, o coquezinho, mandou fazer o coque, tudo bacana. E nem eu nem a mãe dela podíamos, que trabalhávamos, mas minha irmã, que adotou assim, é a tia querida dela, né? E aí eles, eu levo. Aí levou e ficou lá observando e tudo, e na hora que ela teve que se acocorar para levantar, disse que ela não conseguia levantar. E a mesma euforia que ela quis ir para esse balé, Sim. Quando ela saiu, que a minha irmã perguntou, e aí, Isadora, você gostou? Ela disse, eu acho que eu não nasci para isso. Acontece, né? Acontece. Não foi uma história assim com você não, né, doutora? Rapaz, não, mais ou menos. Eu cheguei a me apresentar algumas vezes, mas não foi no balé clássico, era balé moderno, fiz jazz e tudo. Mas não era pra mim, assim, eu tenho até uma limitação física, que eu não teria como, né, evoluir muito na dança, que é braquidactilia. Ela é hereditária. Traduza isso aí que eu não sei. Isso é uma deformidade que tem nos dedos dos pés. Ah, tá. E mais um motivo para eu ir também para medicina, né? Meu tio é geneticista, cientista, meu pai já está em artigo internacional desde que eu sou criança. Aí, nasceu no meio, não podia ser de outra coisa. Não ia sair para outra coisa. Aí não tinha como, né? Ninguém dizia para mim, olha, é óbvio que não vai dar certo, mas eu fui percebendo. Tudo bem. Então, doutora, a senhora tem médico, tem a irmã, tem o pai, tem o tio. E por que geriatria? Não, aí a geriatria eu acho que veio das minhas avós, né? Dois exemplos, né, que eu tive. E assim, minha avó... Mas a senhora foi menina de vó? Não, na verdade, mamãe é quem assim, a grande responsável pelos valores éticos, profissionais e por tudo é minha mãe, né? Fui muito bem criada, graças a Deus.
Mas minha avó também foi muito presente, tanto de parte de pai como de parte de mãe. E as duas são, assim, eram totalmente diferentes, mas muito queridas, né? Elas me davam muitos conselhos, né? Eram muito, uma muito carinhosa, a outra mais rígida pela própria origem, né? E tudo, porque ela teve que ser, né? E aí eu lembro demais que quando a gente tinha que se reunir todo domingo na casa da minha avó. E aí, de parte de pai, ela dizia... quando eu faltava para estudar alguma coisa, na outra vez ela sempre chegava para mim me dando uma bronca. Olha, minha filha, você está fazendo medicina para viver, não é para viver para medicina, não viu? Então, assim, meu Deus do céu, que sabedoria. E na época eu só olhava assim, vó, tinha prova. Entendeu? Mas hoje em dia mas eu fico pensando, mas foi bom. Nesse período aí é importante isso mesmo. E só para registrar aqui, a Isadora não seguiu a carreira de bailarina, mas também foi para a saúde, a cirurgia dentista, viu? Olha aí, tá vendo? Coincidência, né? Não é? Coincidências da vida. Bom, e aí a geriatria? Foi a vovó? Foi por causa da vovó? Não, eu sempre tive muito apreço pelos idosos, porém, eu não tive geriatria na graduação, fui ter na clínica médica lá em São Paulo e lá eu me encontrei, assim, sabe? Realmente é diferente, assim, a diferença tanto do acolhimento, da forma que você trata, eu acho que parece muito comigo, entendeu? Eu sou realmente mais calma, eu tenho mais paciência, a gente conversa bastante, o respeito é muito importante, né? E eu respeito eles me respeitam também, eu acho isso muito legal, que o jovem é diferente, sabe? Que é tudo imediatista e tudo. E o mais legal é que pequenos detalhes fazem grandes diferenças, né? E eu sou bem detalhista. Então é isso que eu me impressionei muito com a geriatria nisso, entendeu? Pequenas coisas fazem uma diferença enorme. A diferença está nos detalhes, né? E realmente você consegue mexer com a vida da pessoa. Eu vou te dar um exemplo que para mim, assim, me marcou muito ainda durante a residência de geriatria lá na Unifes. Era um paciente, né, que eu não vou falar o nome dele, ele tinha 85 anos e disse para mim que estava muito triste e tudo. Eu tentei entender por que estava triste, né? Muitas vezes se você não conversar bem, né, você acaba passando remédio e pronto, né? Mas aí eu entendi que o que deixava ele triste era o fato de a filha dele ir todo dia na casa dele aplicar insulina. E por que ele não aplicava insulina? Porque ele tinha um tremor essencial. Aí eu, gente, mas então vamos tratar esse tremor essencial, né? Aí passei a primidona. Ele se sentia dependente, né? Essa questão da filha ter que parar para ir... Tá dando trabalho, entendeu? Eu tô dependendo disso. O idoso geralmente bate nessa tecla de que tá dando trabalho, né? E aí já tinha o quê? Já tinha muito tempo que ele estava sendo acompanhado. Aí acho que, né, eu consegui conversar muito com ele e aí eu consegui pegar essa informação. E aí depois a gente tratou, a primeira vez não deu certo, aí aumentou a dose, aí finalmente controlou o tremor essencial dele, aí ele conseguiu aplicar a própria insulina. Olha só. E aí ele chegou na consulta e falou para mim, doutora, estou muito feliz. Então, assim, todo o estresse dele era isso, entendeu? Era isso que eu tinha que resolver. Então, assim, por mais que eu tivesse que olhar a pressão, olhar o diabetes, olhar tudo... Você ia curar do ponto de vista da saúde física, mas a saúde mental... Não tinha como. Se eu não tratasse isso, era como se eu não estivesse tratando. Apesar de eu ter que olhar 1 milhão de exames e tudo. Ele só se sentiu tratado quando eu resolvi esse problema. Muita gente, às vezes, não dá valor a isso, né? Mas não dá, tanto que ele chegou aos 85 anos, entendeu? A você ter essa autonomia. Você me fez lembrar de uma pessoa que eu conheci aqui, e ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Então, o tetraplégico, ele não consegue ter esse movimento aqui, ó. Ele cai, né? Ou para frente, ou para trás, então ele vive numa cadeira amarrada. Que não tem controle de tronco. E ele foi fazer um tratamento na Alemanha de transplante de célula-tronco. Depois eu fui lá nesse hospital, lá em Düsseldorf, no sul da Alemanha. Legal. Segundo eles, eu fui o primeiro jornalista a acompanhar uma cirurgia dessa dentro do centro cirúrgico, né? Tudo fotografado, inclusive nessa época eu trabalhava no Portal AZ, tem até a reportagem. Essa reportagem ainda hoje, olha, tem 15 anos que eu deixei o Portal AZ. Ainda hoje tem gente que vê a matéria e liga para o portal querendo saber onde é o hospital, aí ligam para mim. Ai, que legal. Enfim. E aí o que acontece? Essa pessoa foi para lá, fez a cirurgia de célula-tronco, o transplante,
muita gente vende aquela ideia de que você volta a ser normal, volta a andar. Eu não conheci nenhum. E eu vi cirurgias assim em 2 lugares. Lá em Düsseldorf, na Alemanha, e vi também em Cuba, em Havana, no CIREI, Centro Internacional de Restauração Neurológica. As pessoas tiveram algum avanço, mas assim, voltar a ser o que era, eu não vi. Mas, essa pessoa também, que eu vou me reservar, não falar o nome, que não conseguia sentar, passou a ter esse equilíbrio. E ganhou qualidade de vida com E isso. conseguia fazer uma coisa ou 2 coisas que a gente não valoriza. Conseguiu se alimentar por conta própria e fazer uma coisa que é deprimente quando alguém faz em você, que é limpar você. Mas é isso. Então ela conseguia, alguém levava ele, não voltou a andar, alguém levava na cadeira de rodas, colocava ele no banheiro, ele sentava no vaso, terminava, se limpava. Gente, isso é dignidade. Exato. Qualidade de vida, para quem está naquela situação, é qualidade de vida. Pronto, agora você falou tudo. O foco da gente é a qualidade de vida. Você entende que o foco para mim era fazer ele fazer a insulina dele? Foi por isso que eu lembrei dessa história. Então, porque se não tiver qualidade de vida, se não tiver sentido no que é importante para a pessoa, eu não estou tratando, entendeu? E no caso do idoso, que é mais complexo, eu não posso olhar só para as doenças, eu tenho que olhar para a qualidade de vida, a funcionalidade, a autonomia, a independência. Então, eu imagino que a anamnese, no caso aí, ela é longa, porque você vai... Horas, 2 horas. Mas tem que 2 saber horas. tudo da vida da pessoa, né? Assim, Tem, porque se a gente não conversar bem, a gente não chega. E assim, como ninguém conversou sobre isso, né? Ele não sabe exatamente o que é importante para me dizer. Então eu tenho que sair catando. Claro que a gente vai treinando, à medida que a gente treina fica mais fácil, né? Mas às vezes é mais longo mesmo. E às vezes não é na primeira vez que você tem esse insight, né? Na segunda, tipo, mas assim, tem muito caso assim, que, por exemplo, a minha queixa principal é a insônia. E o que acontece? Eu tratei a hiperplasia prostática benigna, ele parou de ir ao banheiro à noite e eu não precisei colocar remédio de dormir. Eu preciso disso, viu? Então, você tá entendendo? Parar de ir ao banheiro à noite. Eu vou 3, 4 vezes, isso é terrível. Então, aí o problema ficava... Ó, já preciso do geriatra. Tá vendo? Tá vendo? Você conseguiu enxergar o que eu tô Pronto. falando. Ó, é o seguinte, aí o que eu fiz? Não, então, aí, em vez de passar remédio para dormir, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro tratar a próstata para ver se é isso. Aí, o que aconteceu? Ah, não, doutora, agora eu tô acordando 1, 2 vezes à noite e tô dormindo bem. Então, assim, é essa visão, entendeu? Que é uma visão geriátrica que a gente fala. Que você tem que saber dizer o que você consegue ver como um todo, ao invés de só tratar aquela queixa, entendeu? Entendeu? Conseguiu. Terminar aqui, nós vamos marcar a minha consulta lá. É sério, agora que me toquei na questão do xixi na madrugada. Você tá vendo? E às vezes você usa como... Aí você chega lá dizendo, olha, eu não tô dormindo bem, mas não consegue dizer que é porque tá urinando muito à noite. Mas o geriatra, ele é treinado, ele vai perguntar, entendeu? Então a gente treina pra ver isso. Bom, você falou de um caso, ou como se diz aqui no Nordeste, de um causo, mas eu queria mais. Tem muitos casos. Uns casos lindos, né? Fala aí, você falou do caso de um homem, vamos falar agora do caso de uma mulher, alguma coisa que chamou atenção, que deu resultado, resolutividade. Olha, eu tenho um caso aqui em Teresina já, de uma paciente que passou em torno de 10 anos com perda de visão, né? E aí ela foi no consultório, e aí ela tinha muito medo de fazer cirurgia. E aí o que acontece, né? Ela estava ficando deprimida também, porque estava perdendo a visão. E ela tinha passado no médico dela, e o médico disse, não tem, né, não tinha tratamento e tudo, e tá bom. Mas eu achei estranho, assim, não ter tratamento, porque, olha, o tanto de tratamento que tem hoje em dia, não tá escrito oftalmológico, e meus pacientes, eles melhoram muito com cirurgia, assim, sabe? Começam a enxergar melhor que os filhos. Chega lá depois, chega o filho lá, não tá enxergando nada, aí o senhor de 80 anos tá enxergando melhor. Depois da cirurgia, sério, de fato.
As lentes são muito boas, os tratamentos são muito bons. Eu não sou oftalmo, mas eu sei da importância. E aí eu disse, não, vamos pedir uma segunda opinião? Aí ela, não sei o que, mas eu tenho medo de fazer cirurgia. Não, a gente vai fazer todos os exames, vai ver se a senhora está apta a fazer a cirurgia, sabendo já que ela estava, né? Olhando para ela, dava para saber que ela estava apta. E aí a gente fez todos os exames, conversou bastante. E assim, vamos tratando o medo, conversando sobre isso, né, explicando. Aí eu conversei com o oftalmo, né, e tudo. E aí ele disse que tinha, assim, uma ideia, né, do que poderia ser feito pra gente tentar recuperar. E ela recuperou. E aí, naturalmente? Não, com a cirurgia. com a cirurgia. Ah, tá. Criou coragem, fez a cirurgia. E assim, hoje eu até quero, assim, ela pode dar depoimento se um dia eu precisar. Porque já me deu vontade de entrevistá-la aqui, viu? Porque, olha, ela melhorou bastante e, assim, recuperou a funcionalidade, melhorou o humor, tá fazendo tudo, assim. Agora já convenci, já tá fazendo também fisioterapia, já tá fazendo exercício. Então, assim, ela tá com uma qualidade de vida excepcional. Então, ela melhorou muito só porque alguém parou para conversar sobre essa visão, entendeu? Que era o que tava deixando ela triste. Ela, meu Deus, eu tô perdendo, eu não sei mais, eu não reconheci. Tipo assim, ela disse, não tô mais reconhecendo meus sobrinhos, meus netos e tudo, entendeu? Então, isso tudo estava afetando muito ela. E eu imagino a alegria dela poder ver os netos e os sobrinhos, né? Gente, depois, muito, né? muito. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo aí na internet, doutora, de uma criança que ela tinha problema de vista e aí fez, não sei se fez cirurgia, mas ela é apresentada no vídeo com um óculos. Não, desculpa, não era problema de vista, ela era daltônica. Uhum. E aí tem um óculos com uma tecnologia que ela vê cores. E quando ela viu o mundo colorido, essa criança ela entra num misto assim de alegria, choro, satisfação, que é um negócio incrível. Eu vi esse vídeo faz pouco tempo. Mas eu estou observando aqui que ser geriatra, primeiro é preciso ser psicólogo, né? Também é por aí. Tem muito de psicologia, não tem, doutora? Eu acho que tem. Eu acho que é por isso que a geriatria me conquistou também, né? Eu sempre escutei muito, né? Tipo, eu sempre tive essa facilidade de escutar as pessoas e elas me contam coisas importantes, entendeu? E aí se abrem, assim, porque eu acho que, não sei por quê, mas aí eu acho que foi nisso que eu vi que fazia muita diferença, entendeu? Às vezes as pessoas querem só ser ouvidas também, né? Tem essa coisa, os filhos estão numa vida louca, não para conversar com os pais, essa questão. Eu entrevistei uma pessoa hoje aqui, antes da senhora, uma professora, uma jornalista, que passou 6 anos no Japão, né? E ela falava que no Japão tem mais qualidade de vida. Sim. Mas nem por isso os idosos japoneses deixam de sofrer com o abandono. Sim. Eles têm qualidade de vida por um lado, mas o emocional, o psicológico é abalado, né? Porque os filhos se vão e eles ficam sozinhos. Muitos não têm contato algum. E bem diferente da gente aqui, que nós temos esse chamego, a senhora com sua avó. Eu não tive o prazer de conhecer uma avó, mas a avó que eu conheci, a que viveu 108 anos, né? Foi assim, eu não passava, eu acho que eu visitava mais minha avó do que o meu pai, que era o filho, né? E nós temos esse chamego, esse grude com família. Lá não. Eu vivo com minha mãe, eu cuido da minha mãe. Então isso aqui é uma coisa muito nossa do Brasil. Verdade. Você vê isso, quem teve a oportunidade de viajar para fora, percebe, isso é perceptível, é claro isso, né? Mas enfim, eu queria dizer uma coisa assim, bem interessante. Eu sempre tive praticando algum tipo de exercício, né? Eu gosto muito de pedalar. E eu passei 3 anos sem fazer nada, nem pedalava e nem fazia ginástica, academia. Você acredita que começaram a aparecer algumas dores, lombares, né? Lombares. Voltei para academia, as dores sumiram. Mas eu tenho esses depoimentos também. Sumiram. Mas o que eu quero dizer aqui é que o velhinho aqui voltou para academia e eu tô impressionado, não com a minha geração na academia. Isso para mim sempre foi normal. Eu sempre vejo, eu pedalo com pessoas da minha idade.
mas pessoas com 20 anos a mais que eu, com 15 anos a mais Sim. que eu, o quanto está comum. É óbvio que geralmente acompanhada por um instrutor específico ou por um personal, mas me chama a atenção a quantidade. Mas é porque não importa. Não é mais um caso nem dois, né? Assim, no horário que eu vou, às vezes tem 6, 7 Não, no idosos horário. já, como minha filha chama, vovozinhos, né? Vovozinhos e 80 vovozinhas mais. Assim. praticando esporte. Lógico, cada um respeitando os seus limites, Sim. né? Mas eu fico impressionado com isso, assim, do ponto de vista de que eu preciso, inclusive, mostrar isso. Eu vou encontrar uma forma de mostrar, conversar, primeiro saber se eles querem aparecer e fazer uma reportagem sobre isso, porque isso incentiva, motiva, né? Com certeza. Motiva. Com certeza. Porque ver outra pessoa igual a você, né? Porque às vezes eles têm vergonha. O problema não é começar o exercício, né? É a vergonha de estar fazendo exercício e nunca fiz, e usar aquela roupa, entendeu? Mas assim, é uma medicina catequese, entendeu? É devagarzinho, você vai conversando, que você consegue. E eu imagino que a senhora recomende muito isso lá também, Sempre. né? Todas as consultas a gente recomenda, porque a massa magra é muito importante, a gente começa a perder a partir dos 30 anos, então nós já estamos perdendo, eu também. Já estamos perdendo massa magra. A propósito, eu posso saber a sua idade? Pode, eu tenho 38 anos. Opa! E aí, a partir dos 30, a gente vai perdendo massa magra, né, musculatura. E essa perda vai aumentando a partir ao longo das décadas, né? Então, por exemplo, dos 80 para os 90 anos, eu perco em torno de 50% da minha massa magra. Então, assim, é muito acelerada, né? E o que eu posso fazer? Eu não vou conseguir barrar, mas agora eu posso diminuir a velocidade. Me fale da importância dessa massa magra. A gente sabe que a massa gorda eu estou tentando tirar aqui, né? A massa gorda eu estou mandando embora. Sim. A propósito, eu voltei para a academia em janeiro, dia 6 de janeiro, e já se foram 8 quilos embora. Coisa boa. Tem gente me perguntando se eu estou tomando Mounjaro. Eu digo, eu morro de medo, não quero passar nem perto, não quero nem falar com quem toma. Eu tenho essa coisa comigo mesmo, né? Assim, de não usar medicamentos para uma coisa que eu posso fazer me exercitando. É porque a gente entende que a obesidade é ainda algo que a gente, só com disciplina, a gente consegue tratar, mas às vezes não é. Então tem casos em que é super indicado. Não, no caso, se eu tivesse essa obesidade aí, eu não agora, teria assim, problema. Como o senhor quer Como eu posso resolver com pedal, com caminhada. Eu estou caminhando todo dia, doutor. Entre 1 hora e 1 hora e meia na esteira, todo dia. E o senhor tem disciplina para fazer isso e De sempre gostou de domingo fazer a exercício. domingo. Agora você imagina, nunca fez exercício, nunca teve essa disciplina e chega lá no consultório para eu convencer a fazer exercício. E a doutora me empurrando para academia. E tem que fazer academia, porque não adianta só a caminhada. Então o que acontece? Chega lá no consultório, mas eu faço caminhada. Faço caminhada há muitos anos, faço caminhada e tal, minhas taxas estão tudo ótimo, porque eu faço caminhada e estou no peso ideal, mas vai perder massa magra. E é muito importante, porque para você sentar, levantar, tudo, presta atenção, no seu dia, toda hora você está sentando e levantando para entrar no carro, sair do carro, né? Para ir no banheiro, sair do banheiro. A importância da massa magra, né? A importância da massa magra. E aí, o que a gente perde primeiro, né? Na terceira idade, a gente vai perder glúteo e quadríceps. Então, assim, a gente perde mais membro inferior, por isso a chance de queda, né? Por isso a dificuldade. A gente vê muita gente de cadeira de rodas que não aguenta o próprio peso. Então, eu tenho que malhar a perna, né? Então, eu vou ter que fazer exercício, né? Então, independente da idade, você vai ter que fazer exercício. Às vezes é fisioterapia, às vezes é academia, né? Mas vai ter que fazer exercício, porque se você não quer ir para a cadeira de rodas, o caminho, né? Como eu estou lhe dizendo, imagina você perder 50% da sua musculatura em uma década, dos 80 para os 90. Se eu quero caminhar nos meus 90 anos, provavelmente eu não vou conseguir sem exercício, né? Sem dúvida. Mexa-se, né? Mexa-se. Fora sempre. Que é importante para tudo, para você ter reserva, né, quando você tiver uma doença, né, para você não ficar, né, não ficar acamado, não ficar com limitação, conseguir ser independente, fazer tudo sozinho, né? Então, se você tiver também um problema, tiver que ir para UTI, você consegue sair dessa UTI tendo massa magra, entendeu? E outra coisa, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com mudança de mentalidade também, né? Principalmente, na verdade. Hoje eu não fumo, eu não bebo. E aí eu falando para um amigo meu, né?
Rapaz, tu tá vivendo pra quê? Eu tô vivendo para poder viver mais, muito mais. Estou vivendo hoje com qualidade de vida para ver se eu consigo chegar lá na minha meta, que são os 100 anos, né? E você tem sorte e a genética, né? Sorte e genética. E genética. Aliás, a minha avó dizia, doutora, que minha avó, perguntei para ela uma vez, quando ela tinha 105 anos, tipo, vovó, por que a senhora está vivendo tanto, vovó? Porque, detalhe, ela viveu até os 5 anos normal, sem problema. Até os 105? 105. Assim, eu digo consciente. E se for analisar, com pouquíssimas comorbidades, com pouquíssimas doenças, sabe? Aí depois do 105, não, aí ela já começou, a mente já começou a... Claudicar. Né? Aí eu disse, vovó, por que a senhora está vivendo tanto? Ela disse, porque eu sempre trabalhei desde os 8 anos de idade, eu ajudava meu pai na roça. Olha a mentalidade dela, né? Outra coisa que ela dizia, que não tem base científica, eu acho que essa aí até tem, que é do se exercitar, né? Sim. Se mexer. Ela dizia que é porque ela nunca tinha comido comida condimentada ou com óleo industrializado. Ela sempre cozinhava com a banha de porco. Faz sentido? Faz, porque a gente sabe que tudo que é natural é melhor do que o que é industrializado, né? Então essas doenças, esse câncer e tudo também tem muito a ver com isso. Ela atribuía isso. E era uma boleira de primeira mão. Ave Maria, um bolo feito pela minha avó, um doce de mamão. Eita, isso é ótimo. Eu morei com a minha avó, meu pai foi morar uma época na Guiana Francesa e eu fiquei morando com a minha avó aqui em Teresina, na Vila Operária. Eu tenho muitas lembranças da minha avó. Acho que sua avó conhecia minha avó, eu falei, a avó Rita. Ela morava na Alameda Parnaíba ali. Pois é, então, minha avó também era frequentava a Vila Operária. Olha aí. Minha avó, inclusive, ela tinha, como há aquela novena da terça-feira, a terça, né? Uhum. E aí eu me lembro que minha avó botava um pote na calçada, porque as pessoas vinham como romaria, né? E aí as pessoas botavam lá o coco, sabe o que é o coco? Que é aquele que bota dentro do pote, que tem um cabo comprido assim, um copinho lá embaixo, e você pega a água do pote, chama coco, né? Aí botava o coco, botava nos canecos, ela deixava lá, botava uma bilheira mesmo, mas só com um pote. E aí as pessoas passavam e tomavam água. Quem é que faz isso hoje? Ninguém, né? Ninguém se digna a isso, mesmo sabendo que vai todo mundo, vem de longe, vem caminhando, mas ninguém faz isso. Minha avó fazia. E assim, eu tenho excelentes lembranças da minha avó, Maria Borges, uma negrinha, descendente de escravos, ali de Matões do Maranhão, mas que tinham um ensinamento de vida ali. Eu aprendi muito com a minha avó. Aprendi a ser um homem com a minha avó, imagina, né? Não acredito. Boas recordações, boas lembranças da minha avó. Então, a gente deve muito a eles, né? É. Então, a gente tem que tratar bem os idosos, né? Eles fizeram a nossa sociedade, né? A gente tem que ter respeito, né? E cuidar, e admirar, né? Respeito, né? Na hora de sair pro colégio, eu estudava lá perto, no Dom Severino. Aí minha avó, eu tinha que mostrar as unhas para minha avó para saber se não estavam sujas, né? E eu criei um hábito, que às vezes eu ia, ela estava lá na cozinha fazendo o bolo dela, de vovó, já tô indo. Já tô indo. Então isso hoje não tem mais. E eu acho que isso tem consequências. Não é à toa que a juventude está aí do jeito que está, né? Dizem que é porque não teve oportunidade, mas não, você não precisa de oportunidades para educar bem um filho, um neto, né? Você precisa só ter princípios. Quem tem princípios, valores, você passa isso de pai para filho. Estou tentando passar pro meu. Tem hora que merece uma taca, mas eu... Vai conseguir. Mas eu vou conseguir, viu? Vai conseguir. Persista. Olha, doutora, deixa eu agora falar aqui com os nossos internautas, porque tem gente aí do Piauí todo nos assistindo, do Brasil. E para que esse podcast exista, a gente conta com o apoio de algumas empresas e algumas instituições. E eu queria mandar aqui um alô para todos os que fazem a Estrada Mob, né? A Estrada Mob é uma empresa genuinamente piauiense. Ela é especializada no transporte de
de colaboradores para grandes grupos empresariais. E apesar de ser do Piauí, ela também atua no Maranhão. É uma empresa grande, cresceu muito, vai crescer ainda mais. E está com a gente aqui desde o início. O SESC e o SENAC, vocês conhecem, dispensa apresentações. A Léo Madeiras, do amigo Marcos também, que está no mercado aí há bastante tempo. O MOVE, o Movimento Empreender Piauí, o nosso alô aqui, em nome do presidente Marcelino Lopes. A Automaster, a Pneubec também. Socimol também dispensa apresentações, uma empresa do Grupo Claudino, uma indústria, gera emprego, gera renda, gera impostos. Pax União, uma empresa também genuinamente piauiense, 53 anos no mercado, prestando serviço nos momentos mais difíceis que você precisa. E está aí, e está com a gente também. O SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, o nosso muito obrigado. Doutora, estamos chegando ao final. Para quem estava ansioso, achando que não ia, não ia demorar muito, né? Nós já estamos aí, eu acho que mais de meia hora, né? Foi tranquilo. Foi tranquilo, né? Eu procuro deixar os meus entrevistados bem à vontade, bem tranquilos. Por isso que a gente aqui brinca, conta piada, conta o caso. Teve uma vez uma pessoa disse, tu fica falando da tua vida, eu queria saber da vida do entrevistado. Eu digo, meu amigo, isso faz parte do jogo. Para deixar a pessoa para deixar as pessoas mais tranquilas. Mas agora sim, você vai olhar para cá e você vai deixar o recado para quem ainda não buscou um geriatra. Gente como eu aqui. Gente, vamos parar com esse preconceito, vamos ao geriatra. O que eu acho, assim, que o geriatra tem muito a acrescentar, ajudar no envelhecimento, orientações, tirar dúvidas sobre o que é normal, o que não é natural da idade, né? Então, assim, vamos pro geriatra, gente, não tem problema, não é o fato de você ir no geriatra. Doutora, eu sei que a senhora atende no hospital universitário, não? Na geriatria, né, eu atendo no Instituto Bem-Vi. Eu ia falar de todos, eu ia chegar lá, mas pode falar, pode ficar à vontade. No JK Centro Médico e na Damani. No hospital eu trabalho na internação. Na internação, né? Mas até quer dizer que se eu precisar fazer uma consulta, eu posso ir no Instituto? No Instituto Bem-Vi, na Damani e no JK Centro Médico. Pronto, tá aí, tá dado o recado. Muito obrigado. Obrigada, E eu também gostei de entrevistá-la, viu? Obrigada. Você é muito simpática, embora não acredite, é comunicativa, não é? Eu achei, viu? Que bom, fico feliz, acho que eu tô melhorando, então. Ainda por cima, sorridente. Gente, você já sabe, toda semana nós temos um episódio novo aqui do Business Cast. Eu conto com a sua audiência. Não precisa dizer. Para você nos ajudar nessa audiência, você envia esse link para os seus amigos. Bota aí, ó, no grupo do WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp da religião, da igreja que você frequenta, da associação de moradores do bairro onde você mora, do condomínio onde você reside. Manda para Deus e manda para o mundo, tá bom? Obrigado, doutora. Obrigada. Até a semana que vem. Tchau.